Olá, eu sou Ayla Gama Meyer, mãe, artesã e autônoma. E hoje estou aqui no programa Nossos Amigos para fazer um bate-papo sobre as doenças da mente, sobre depressão. E vamos conversar com as nossas colegas Flávia e Rose. Oi, Flávia. Oi, Rose. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, meninas, falem um pouco do trabalho de vocês. Vocês trabalham com terapias integrativas. Como é que isso funciona? Então, eu sou mestre Reiki, sou terapeuta, sou auriculoterapeuta também, e o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida com as terapias integrativas. Quais são as áreas que a terapia pode atuar? Elas podem atuar em várias áreas, porque nós trabalhamos em conjunto com a medicina tradicional. Enquanto a medicina tradicional está trabalhando, ajudando, tratando a parte física, nós da terapia vamos tratar a parte emocional, vamos estar ajudando, e juntas elas têm resultados muito positivos. Isso é importante hoje em dia, né, Rose? No seu trabalho, por exemplo, qual o perfil de pessoas que estão te procurando mais agora nesse momento de quarentena, pandemia? Como é que está sendo para você esses atendimentos? Olá, Ayla. Meu nome é Roselene Machado Fensca, eu tenho espaço RMF de terapias integrativas, né? E eu trabalho com algumas terapias, basicamente florais, Reiki, eu sou reikiana nível 3, óleos essenciais e auriculoterapia. E nesse momento de pandemia eu estou atendendo muito as pessoas com ansiedade e depressão, né? E o que as terapias integrativas elas vêm trazer? Elas vêm trazer a união do bem-estar físico e mental e emocional, né? Então geralmente a pessoa chega querendo tratar o físico, que é a questão de uma dor, de um mal-estar, e a gente acaba tratando uma emoção. E essa emoção equilibra a dor ou equilibra o problema físico. Então, isso que a terapia integrativa ela faz. E também ela não é um medicamento. Então, ela trabalha a origem daquela dor, daquela doença, né? E não é uma coisa que vai fazer e eliminar no primeiro dia, na primeira sessão, mas ela vai tratar ao longo do tempo e vai empoderar a pessoa. Aquilo não vai mais fazer com que retorne. Eu tô com uma situação bem complexa em casa, que é o seguinte: todo mundo está em casa. Quem não está com um monte de criança em casa, algumas pessoas que normalmente estão em trabalho, em atividade, estão hoje em dia paradas dentro de casa. Eu moro em apartamento. E a questão das alergias, isso tem me deixado assim muito ansiosa, porque eu quero uma cura para o meu filho. E eu vi com o trabalho de vocês, né, e com o trabalho que a gente faz com médicos, que a gente tem várias áreas para atender, né? Por exemplo, o médico, ele receita algum tratamento, alguma coisa medicamentosa para uma crise mais grave, porém, existe a condição dos meus filhos terem a certa alergia. Uma das grandes coisas que está acontecendo agora com a pandemia é justamente as alergias. E para a terapia, para o lado emocional, quando a gente fala de medicina tradicional, seja chinesa ou que seja as terapias integrativas, a alergia é aquilo que você quer dar um basta. Aquilo que você já não aguenta mais. Então é essa situação que a gente está vivenciando. E não é só criança, são adultos assim. Verdade. Então isso a gente vivencia no dia a dia, né? E pode se tratar tanto com um aurículo, quanto com reiki, quanto com óleo e floral também, né? Floral de Bach, todas as terapias, elas podem inclusive ser integradas umas com as outras e fazer numa sessão uma potencializar a outra. Isso a gente pode fazer também. Também eu acho interessante falar que qualquer doença, primeiro se dá no nosso campo energético. É fato, é comprovado cientificamente que toda a nossa existência ela é energia. Então, quando a gente adoece, já está no nosso campo energético. E quando vem sinal de que, já tem uma coisa acontecendo lá, você não viu, então o corpo físico está... Exatamente. Que acontece de ver aparecer várias doenças no nosso corpo depois que acontece, né, de você não ter conseguido ter um tratamento adequado, de você ter deixado, não ter se preocupado
preocupado, né? Realmente, será que eu estou doente? Às vezes as pessoas não percebem que estão doentes, né? E aí essa resposta é muito da questão daquilo que a tua alma não quer, né? Aqui, quando você está muito fora do teu propósito, a gente vê muito isso com as terapias integrativas, quando aquilo não faz sentido na tua vida, e daí a gente fala muito de inteligência espiritual, que agora está sendo um tema muito forte, né? A inteligência espiritual, que é o que a gente tem que trabalhar, que é aquilo que tem que fazer sentido na tua vida. E quando não faz sentido, quando você começa a olhar e não achar um propósito na tua vida, o teu corpo começa a adoecer. Entendo. Então, quando você começa a ir para as terapias integrativas, elas também conseguem fazer você se interiorizar e você consegue fazer o autoconhecimento. E aí, muitas vezes as pessoas mudam o caminho, tá? Mudam o curso. E nesse momento eu tenho visto, né, a gente brinca nas redes sociais, faz pesquisa, como é que tá, o que tá mais te estressando em casa, como é que tá a quarentena para você? Tem bastante essas enquetes no Instagram, né, que quando eu faço, né, olha, a última que eu fiz deu 90% de mulheres falando, olha, sobrecarga de home office, crianças em casa, dar conta da casa, estar todo mundo no mesmo lugar o tempo todo, o dia inteiro, né? Isso tem sobrecarregado. E muitas têm dado esses depoimentos assim, não, eu preferia assumir. Quando a pessoa fala isso é porque é um outro sinal, é um sinal de depressão, não é? Então, ela já está começando a entrar numa fase de depressão. E a depressão, ela é considerada já o mal do século. Para você ter ideia, no mundo, a depressão é a segunda causa de morte no mundo. Nossa. É um número muito preocupante. E o Brasil está vindo atrás, tá? Em relação aos Estados Unidos, que só em 2016 aumentou o consumo de antidepressivos em torno de 400%. Em pessoas jovens também, né? E é muito grave isso, a família, os amigos, é preciso estar atentos para que tudo é reversível, a gente não pode falar ainda numa cura, né? Mas o que existe é um controle, que nós nascemos para ser felizes. Até porque são vários elementos para a gente tratar, para que a gente possa entrar nesse assunto. Importante também colocar a questão de depressão, dificilmente alguém vai dizer que tem. A pessoa que tem, ela não vai assumir, é difícil. Exatamente. E a segunda coisa que eu vivencio muito nos atendimentos que eu faço, que a pessoa que tem, ela não consegue ir. Ela marca a sessão e desmarca, ela marca de novo e desmarca. Então, assim, quem tem pessoas na família assim, precisa de alguém que leve com carinho e diga, vamos lá. Vamos marcar e eu te acompanho. Aí tem as linguagens do amor, né? Fica a primeira sessão, fica na segunda, depois a pessoa começa já a dar um retorno, então já pode deixar a pessoa aí por si própria, né? Eu tô vendo assim, a gente está tendo um retorno muito positivo em relação a isso e as terapias integrativas com poucas sessões. Olha só. Que não é... Normalmente a gente não espera com poucas sessões, mas a gente está vendo que está tendo muito resultado. E outra coisa que também eu recebo muito, o que a gente tem hoje em dia? O se cobrar ser bom. Na atualidade nós temos que ser muito bons, porque a gente está concorrendo com muitas coisas, né? E eu recebo às vezes as minhas clientes que elas dizem assim, eu não sou uma boa mãe, né? E aí eu pergunto para elas, uma boa mãe em relação ao quê? Qual é o parâmetro? E qual é o parâmetro em relação à tua mãe, à tua amiga, mas ela foi uma boa mãe, talvez ela ache que não foi uma boa mãe. Por que a sua amiga é uma boa mãe? Por que você acha que você não é uma boa mãe? Você se dedicando ao filho, você trabalhando para ele ter o melhor, você não é uma boa mãe? O momento que você tem com ele não é um momento de ser boa mãe? Então a gente tem que parar e pensar em relação ao que eu sou boa. Acho que é importante sempre destacar que a qualidade de tempo que a gente dá é o que mais é valoroso
na relação com os filhos, na relação com qualquer pessoa, né? A nossa qualidade de tempo. E essa questão da depressão, acho bem interessante, é que a depressão não tem cara, não tem perfil. Não tem. Qualquer pessoa, aquelas pessoas que você menos imagina. Não tem E as idade. pessoas não têm paciência para quem tem depressão. A gente tem que colocar isso, né? É uma palavra que está muito em voga agora e que é importante colocar, é empatia. Nós não sabemos vivenciar a empatia. Quando a gente vai vivenciar é difícil. Imagina você com uma pessoa com depressão e você é uma pessoa super para cima. E a pessoa super para baixo, você quer que ela esteja super para cima, você não tem tempo para trazer ela. Né? A depressão realmente é grave, é uma doença grave, é um distúrbio mental, que a pessoa ela perde o gosto pela vida, ela se sente desamparada, ela se sente sozinha, ela tem uma tristeza interna muito grande, algumas pessoas comem demais, outras não conseguem comer, emagrecem, né, perdem o parâmetro de como viver de uma maneira equilibrada, minimamente, né? Exatamente. Acabam perdendo as rédeas da vida, o controle da vida, né? E a terapia integrativa vem trabalhando junto com a medicina tradicional, claro, com os médicos, psiquiatras, junto com a psicologia, vem trabalhar junto para que ela se levante, que ela tenha um equilíbrio. Acho que o excesso, o volume de informações que a gente tem hoje, principalmente nesse momento que a gente está em casa, né? Hoje com esse privilégio de estarmos aqui, né? Com distanciamento, tudo, podemos conversar com pessoas diferentes, né? Isso é um privilégio para nós. Mas o fato da gente estar muito em casa e recebendo só informação de telas, eu acho que isso deve dar um plus que descarrega esse nível de ansiedade, né? As crianças estão ansiosas, sabe? Eu tenho 2 crianças dentro de casa, né? Um adolescente, um já na pré-adolescência, e eu faço terapias neles toda semana. Geralmente uso a auriculoterapia. E eles estão ansiosos porque eles querem estar com os amigos. Eles sentem isso e eles não conseguem compreender que eles precisam estar dentro de casa, né? E todas as crianças estão nesse momento. Então a gente faz terapia, a gente usa os recursos que tem de live, põe os amigos brincar e nesse mundo de rede social. É uma forma também de estar descarregando um pouco essa emoção deles de por que eu não posso estar com meu amigo, por que você acha que ele tem alguma coisa que eu não posso estar em contato, né? Mas é uma questão de estar muito bem atento a ele, sim, porque se está difícil para o adulto, para a criança é mais difícil de compreender, né? Perfeito. Eu tenho alguns alguns consulentinhos, né? A gente costuma falar que são crianças, que os pais me falam que não conseguem dormir, se batem a noite inteira, rolam por lá, e acordam irritados, claro, né? Sim. Acordam irritados. Daí eu faço aurículo, eles me retornam depois feedback, nossa, foi um sono maravilhoso. Eu vivencio isso com os meus, eles não estão conseguindo dormir também, e aí eu tô com a auriculoterapia com eles, né? Criança é bem difícil de aceitar, então o que eu fiz? Coloquei um pontinho, se você me diz depois como vai ser. Então a primeira noite que o menor dormiu bem, no segundo dia ele que pediu para mim, coloque mais um pontinho. Você sabe o que é a auriculoterapia? Eu não conhecia, mas eu vou perguntar para as meninas para ela explicar para a gente. A auriculoterapia é um microsistema da acupuntura, no qual utilizamos o pavilhão auricular, em que nós estimulamos alguns pontos, né? E é uma terapia comprovada cientificamente, utilizada inclusive em hospitais, e que traz muitos benefícios para a nossa saúde. A auriculoterapia ela surgiu com a medicina tradicional chinesa, né? Que a medicina tradicional chinesa também engloba a auriculoterapia. E o que se diz da auriculoterapia? Que você consegue tratar todos os órgãos do seu corpo em todos os pontos da orelha. Então, a aurícula, quando a gente olha a orelha, se você olhar bem a orelha, ela tem um formato de um bebê, né? É um feto, então começa daqui a cabeça até em cima os pés, né? Então cada ponto dali a gente trata uma coisa. Então aqui fora você vai tratar a coluna
aqui para baixo você vai tratar a questão de cabeça. Então a gente trata muito cefaleia, ultimamente muito cefaleia, né? Então ela trata o órgão. Se você chega com cefaleia, a gente vai tratar a cefaleia e a origem disso. Então a medicina tradicional chinesa traz o órgão, víscera e órgão ligado a uma doença. Então se você tiver um desequilíbrio energético, aquele órgão está em desequilíbrio. A gente vai lá com aquele pontinho e vai equilibrar. Gente, é terapia integrativa. E, olha, faz todo sentido. Tudo que acontece no corpo está gerando dentro do corpo e a gente tem um campo energético que influencia o que está acontecendo. Então, mais integrativo do que isso. Acho que mais importante é as pessoas terem esse conhecimento que tudo faz parte, né? A alergia, a questão emocional que você falou, né? Exatamente. E a gente vê muito assim, às vezes as pessoas vão no meu espaço lá e dizem assim, eu tô com cefaleia. Aí você tem que fazer uma boa anamnese, você tem que ter tempo para a pessoa, tem que escutá-la, ver, vivenciar o dia a dia dela, a rotina. E às vezes você vê que é um problema no baço. Às vezes é um problema no fígado. Não é a cefaleia em si que você tem que tratar, mas é o órgão que está originando tudo aquilo. E já aconteceu de vir pessoas tratar cefaleia e eu ter que tratar coluna. Nossa! Mas ela serve para várias coisas. Tem tratamento para autismo também, com auriculoterapia, para emagrecimento, para mal de Alzheimer, né? Para viver bem, né? Para melhorar os movimentos. Então, tem para várias coisas. Você também é muito indicada para depressão, para a pessoa sair da depressão, né? Vai ajudar para pessoas que estão em tratamento oncológicos, muito bom. Que legal. Tem resultados muito bons. Eu tenho algumas pessoas que estou ajudando, que estão em tratamento tem melhor qualidade de vida no momento que está vivendo, né? Sem dúvida nenhuma. A auriculoterapia, as terapias integrativas em geral, mas a auriculoterapia e reiki, eu acho assim que traz muita qualidade de vida, traz muita mudança. E é rápido, é muito rápido de ver essas mudanças nas pessoas que são nossos consulentes. Como que é a abordagem de vocês para a pessoa, de repente, abrir os olhos e tentar identificar que existem alguns fatores que ela não trouxe para a sessão que podem estar provocando? Como é que é isso? Então, primeira coisa, a gente faz uma anamnese. A gente busca, através de uma anamnese, uma série de perguntas para a pessoa e nós vamos investigando. Porque algumas vezes nem a própria pessoa sabe o que ela tem. Ah, sim. Né? É um trabalho de formiguinha e cada caso, cada pessoa é um ser único. Então, devagar a gente vai conseguindo... eu geralmente fico muito tempo com a cliente, não tem horário para acabar a sessão, então eu consigo ver, sentir a emoção dela e na segunda sessão eu consigo sentir a emoção que ela voltou. Isso é muito importante, a gente conhecer quem a gente está tratando, porque daí você sabe exatamente aonde que está dando o resultado que você está fazendo. É uma coisa que é muito importante que eu peço para a pessoa, é que ela vá fazer um atendimento médico. Eu preciso saber o que ela tem também. Isso. A gente pede, porque a gente também não pode, de repente, estar tratando alguma coisa e estar camuflando o problema dela. Então, a gente não pode fazer isso. Olha que importante isso, essa abordagem, né? Que é uma abordagem que mostra que quem trabalha, o profissional de terapia integrativa, ele tem uma responsabilidade muito maior, até pela validação do que está sendo feito, né? A gente, inclusive, indica que se mantenha e que vá fazer novos exames, vá conversar com o médico. A gente trabalha em complemento aquilo, né? Então, sempre, eu vejo resultados assim bem surpreendentes de exames de sangue. Às vezes a pessoa tinha um problema e complementou com a terapia, faz ali umas 5 sessões, vai repetir o exame e muda totalmente o resultado, né? Então, mas está apresentando para o médico dela, está em acompanhamento, e a gente tem que pensar muito assim... nós temos um ponto na auriculoterapia que é o ponto do coração. Eu tenho que conhecer se a pessoa tem pressão alta ou pressão baixa. Eu não posso fazer esse ponto, eu posso fazer, né? Esse é um exemplo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu amei ter conhecido mais sobre essa terapia integrativa. Quero agradecer a presença da Flávia, da Rose, ter conhecido um pouco mais. E como é importante a gente falar sobre as nossas doenças, né? Que estão acontecendo, depressão, ansiedade, e a gente se olhar e se cuidar mais, né? Eu agradeço a oportunidade também e fico aberta a perguntas, quem tiver dúvida, precisar.
Sempre estamos à disposição e que o universo nos mande boas energias agora. Também agradeço muito a oportunidade de estar aqui, foi uma tarde maravilhosa e quero convidar vocês para conhecer nosso espaço, né, o Espaço Conexo. Nós temos várias terapias, podemos ajudá-los, temos terapias de reiki, de aurículo, de mandalas, enfim, e falar para vocês também que nas quintas-feiras temos um ambulatório de reiki, tá? Estamos à disposição e espero muito que tenha sido de grande valia para vocês aí o que nós trouxemos essa tarde.